Urgente, após Gustavo Gayer ter a sua porta socada por policiais a mando do ministro Alexandre de Moraes, às vésperas praticamente das eleições, o ex-deputado Deltan Dallagnol, o ex-procurador da Justiça que ajudou a prender Lula, vai falar com respaldo e certeza tudo o que está por trás dessa perseguição a Gustavo Gayer. E o motivo vai deixar vocês chocados. Segundo ele, é aterrorizante. Você não vai acreditar no verdadeiro motivo da operação do STF contra o Gayer. É horripilante e eu vou mostrar para você entender. Primeiro, eu vou mostrar isso em 4 passos para você, tá? 4 passos. Primeiro passo, entender o contexto político local. Qual é o contexto político local? O contexto é: o Fred é candidato do PL lá em Goiânia, foi para o segundo turno e ele é o filho político do Gustavo Gayer. O Fred, ele só assumiu a candidatura depois que o Gustavo Gayer do PL, que era pré-candidato a prefeito de Goiânia, encarregou o Fred disso. Então vejam, o PL lançou como pré-candidato o Gustavo Gayer. O Gustavo Gayer tem esse filho na política, filho político, vamos chamar assim, que é o Fred. E aí, num determinado momento, ali logo antes da convenção, o Gustavo Gayer passou o bastão para o Fred. E o Fred chegou no segundo turno e está para ser votado agora no domingo numa candidatura contra a União Brasil como possível prefeito de uma capital grande do nosso país, uma capital que simboliza aí o agro, Goiânia, muito forte. Esse é o contexto político local. A segunda informação que você precisa, o segundo passo dessa análise é: o STF está em guerra com o bolsonarismo. E se você não chegou ainda a essa conclusão, você deve ter estado em Marte, viajado para a Lua ao longo dos últimos anos, porque isso é evidente. Lembre do ministro que disse: derrotamos o bolsonarismo. Várias matérias já saíram com declarações em off dos ministros dizendo que eles estão em guerra contra o movimento. E mais, lembre das mensagens vazadas pela Folha de São Paulo, que não foram furtadas, não foram roubadas, não foram negadas, mensagens vazadas das conversas do próprio gabinete do ministro Alexandre de Moraes, em que eles escolhiam alvos da direita, alvos do bolsonarismo, e pediam para se irem atrás de evidências, para multar deputados, ir atrás de evidências, para desmonetizar a revista Oeste. Lembre disso. Então existe uma guerra contra o bolsonarismo. Lembre ainda que o STF mudou a sua jurisprudência sobre foro privilegiado para poder julgar Bolsonaro agora. Acabou de mudar a jurisprudência sobre foro privilegiado para poder manter o caso do Bolsonaro no STF. Uma virada da jurisprudência. Lembre que vários casos de pessoas bolsonaristas, cidadãos simples, manifestantes do Rio de Janeiro, estão sendo julgados lá no STF sem que essas pessoas tenham foro privilegiado e sem que eles tenham ligação com casos de pessoas com foro privilegiado. Existe uma guerra do STF contra o bolsonarismo. Essa é a segunda informação que você tem que saber. A primeira é: um bolsonarista, o Fred, do PL, está no segundo turno da eleição. Para ganhar a eleição lá em Goiânia, uma importante cidade brasileira. Segunda informação: o STF está em guerra com o bolsonarismo. Vamos para a terceira informação que você precisa saber. A operação foi deflagrada hoje pelo STF contra o Gustavo Gayer, invocando uma suposta corrupção. No quarto ponto eu vou entrar no conteúdo da operação, mas fica comigo no terceiro. E essa operação foi deflagrada 2 dias antes da eleição. Gente, 2 dias antes da eleição. O que é certo numa investigação? Como é que a Lava Jato se conduzia? A Lava Jato conduzia assim, ó. A gente fazia o que tinha que fazer na hora que tinha que fazer, independentemente do timing político. Independentemente se tinha ou não tinha eleição. Vamos dizer, a Lava Jato, se tinha que fazer uma operação hoje, ela ia fazer hoje. Contudo, a Lava Jato ela mostrou que ela atuou de modo coerente ao longo de toda a história. O STF não. O STF já está claro que ele toma em conta o timing político. Enquanto a Lava Jato ela nunca tomou em conta o timing político e seguiu o momento, o STF não. O STF ele já declarou que toma em conta o timing político. Saíram várias matérias falando que os ministros decidiram não ir atrás do Bolsonaro agora, antes da eleição, porque isso fortaleceria o bolsonarismo. O que é isso se não interferir na própria eleição? Você interfere fazendo ou deixando de fazer de modo contrário ao momento da investigação. Ora, se o momento da investigação mandava ir atrás, tinha que ir atrás. Vamos abstraindo que é tudo ilegal, que é um absurdo, que tem uma perseguição enorme. O ponto aqui é timing, eu estou falando de timing. Eles forjam o timing, eles alteram o procedimento de acordo com o timing político. Isso é absurdo. Quem disse que
o STF toma em conta o timing político foi o jornal O Globo. O mesmo jornal O Globo que teve acesso aos documentos da operação hoje, quando o Gustavo Gayer nem tinha. O mesmo jornal O Globo que fica jornalista lá balançando na Globo News com informação privilegiada, lendo mensagens de ministros. Ou seja, é crível. E eles publicaram, disseram que eles não iam pegar o Bolsonaro antes da eleição porque ia incentivar o bolsonarismo, ia fortalecer o bolsonarismo. Então eles tomam em conta o momento eleitoral. E aí esse mesmo STF vem fazer essa operação 2 dias antes da eleição. Lembre ainda que a Lava Jato divulgou um termo de colaboração do Palocci logo antes do segundo turno da eleição de 2018. Por que divulgou? Porque era o tempo certo do processo. Porque não tinha discricionariedade, o processo está evoluindo, ia ter uma audiência, a defesa tinha que ter acesso àquele termo de depoimento e aquilo veio à tona para que a defesa pudesse ter acesso. A gente não ia postergar a audiência para depois, mas ao mesmo tempo tinha outros mais de 10 termos de depoimento que a gente não trouxe acesso. Não foi para prejudicar alguém que se trouxe acesso a um dos termos quando tinha mais de 10 termos de depoimento do Palocci. Isso mostra que não foi para prejudicar alguém. E aí, ainda assim, o STF derrubou a Lava Jato, derrubou a condenação do Lula, alegando e invocando essa audiência realizada antes da eleição. Aí o mesmo STF que derrubou a atuação do Moro contra o Lula, dizendo que o Moro era suspeito, porque revelou um termo de depoimento antes da eleição, na semana anterior, agora esse mesmo STF, 2 dias antes da eleição, vai e faz uma busca e apreensão contra o Gayer. E esse mesmo STF, no primeiro turno, intimou Pablo Marçal para prestar um depoimento em 24 horas no dia antes da eleição. Isso é interferência eleitoral descarada. Não importa se você gosta ou não de Pablo Marçal. Absurdo Pablo Marçal sinalizar apoio a Boulos em São Paulo, absurdo. Mas não importa, o caso não é esse. A gente não está aqui discutindo o Marçal, a gente está discutindo a atuação do Supremo Tribunal Federal, a interferência eleitoral. Naquele caso não tinha urgência nenhuma para intimar o Pablo Marçal a prestar depoimento em 24 horas, um dia antes da eleição. Absurdo. Eles queriam mandar uma mensagem para as pessoas de que ele seria investigado, de que ele tinha que prestar contas, de que ele estava devendo. E aí vejam o timing do caso do Gayer. O pedido aconteceu em 23 de setembro. A decisão aconteceu em 18 de outubro. 23 de setembro, o pedido da polícia. Decisão em 18 de outubro, um mês depois. E quando toma uma decisão, a justiça, para realizar uma operação policial, tem uma fila de operações. E a Polícia Federal vai ter que encaixar a operação nessa fila. Por quê? Porque quando faz uma operação policial, vem agentes da Polícia Federal, delegados de vários estados da federação, para aquele estado em que está sendo feita a busca e apreensão. Então tem uma fila natural que é seguida. E aí, salvo se existir alguma coisa muito urgente no caso, salvo se existir algo muito absurdo, você não faz uma operação uma semana depois da decisão. Então, diante da inexistência de uma urgência, porque nesse pedido da Polícia Federal, na adesão da Justiça, eu não queria que indicasse uma super urgência, não existindo uma super urgência, como é que isso sai 7 dias depois da decisão? E vamos para o último ponto que eu quero mostrar para vocês. O último ponto é, Deltan, eles estão fazendo isso com urgência, a STF está atuando de forma rigorosa, mas olha ali, seria corrupção. Gente, claro que não. Veja o que o mesmo STF está fazendo com a Lava Jato. O mesmo STF está destruindo a Lava Jato. Quando você olha para o conteúdo, e vocês sempre sabem a minha postura é, investigue-se o que tem que ser investigado, puna-se quem tiver que ser punido, mas vamos olhar os fatos, vamos olhar o conteúdo. Nesse caso, tem 4 fatos sendo investigados. Primeiro, um suposto desvio de verba, um peculato, que é o desvio de dinheiro público, pela contratação de uma pessoa chamada João Paulo de Souza Cavalcante, que foi contratado pela Câmara, pelo gabinete do Gustavo Gayer, na forma da contratação de uma pessoa jurídica, a tal da Goiás Online. Por que ele foi contratado na forma de pessoa jurídica? Ele foi porque não podia ser contratado como pessoa física, porque ele tinha sido candidato e não tinha prestado contas eleitorais da sua candidatura de modo adequado. A prestação de contas dele estava omissa e ele se tornou inelegível. Então não tem nenhuma evidência de crime, nenhuma evidência de que ele tenha desviado dinheiro público, nada. Aí ele foi contratado pelo gabinete do Gustavo Gayer na forma de pessoa jurídica. E ele foi contratado para prestar serviços de marketing. Então,
Aí vem o gabinete do Alexandre de Moraes, vem a polícia, e tá falando que o valor que ele recebeu em 3 meses, qual que é o valor, Deltan? R$1 milhão, 2 milhões, 500 mil, não. O valor total aqui, que a gente tá falando, é R$24 mil. E aí, qual foi o argumento? O argumento foi que ele foi contratado como se fosse uma empresa e que ele estava atuando em desvio de função, porque ele gerenciava a agenda do Geyer. Esse foi o argumento. O argumento não é que ele não trabalhou. Então estão dizendo que ele desviou dinheiro público porque ele contratou uma pessoa, na forma de pessoa jurídica, para serviços de marketing, e a pessoa fazia a agenda do Geyer. Eles não trouxeram prova de que o cara não fazia serviço de marketing, mas estão dizendo que ele atuava em desvio de função e fazia agenda do Geyer. E aí usaram isso para dizer que teria tido desvio de dinheiro público. Mas espera aí, só teria tido desvio de dinheiro público se o cara não trabalhasse para o Geyer. Se fosse um funcionário fantasma, se fosse um laranja. E vocês, gente, o que vocês acharam que disse o ex-deputado Deltan Dallagnol, ex-procurador da Justiça? Ele falou com toda certeza, em uma análise perfeita, em um comentário cirúrgico, ele trouxe toda a verdade por trás dessa perseguição a Gustavo Geyer. E aqui a gente pode perceber quanto o sistema está pegando pesado para os deputados e candidatos de direita. Tudo isso porque o candidato apoiado por Bolsonaro e Gustavo Geyer não é o candidato do sistema. E agora olhem esta notícia que acabou de sair, uma prisão por compra de votos. Vejam esta notícia. PF apreende 100 mil por suspeita de compra de votos em Porto Velho, Rondônia. Valor encontrado em uma bolsa supostamente seria usado para influenciar eleitores. A Polícia Federal segue investigando o caso. Olha a quantidade de dinheiro. A Polícia Federal apreendeu na quinta-feira, dia 24, 100 mil que supostamente estaria sendo usado para a prática de crimes eleitorais. O dinheiro foi localizado em uma bolsa durante a ação dos policiais em Porto Velho, Rondônia. De acordo com a PF, a suspeita é que o valor seria utilizado para a compra de votos. Diante das evidências, a Polícia Federal dará continuidade às investigações para identificar os envolvidos no suposto crime eleitoral. Caso seja confirmada a intenção de compra de votos, os suspeitos poderão responder por crimes contra processos eleitorais. Corrupção eleitoral, PF prende dupla com 500 mil em carro no Rio de Janeiro. A PF diz que suspeita estava em carro de órgão vinculado ao governo de Cláudio Castro, do PL, foram presos em Niterói, Rio de Janeiro. 2 homens foram presos em Niterói, Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, dia 24, com 500 mil em espécie. A suspeita da polícia é de que a quantia seria destinada à prática de corrupção eleitoral. Segundo a PF, suspeitos estavam a bordo de um veículo de uso exclusivo no Departamento de Estrada de Rodagem, o DR do Rio de Janeiro, estado comandado por Cláudio Castro, do PL. Bom, vamos ver, né, gente, porque tem perseguição demais já para a direita. Vocês já viram o que estão fazendo com Gustavo Geyer, como delatou Deltan Dallagnol. Bom, esse foi o vídeo de agora, eu espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo, porque além de ajudar o meu trabalho a crescer, você também fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Também quero fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família de direita você também. Muito obrigada a todos vocês. Não deixem de opinar, porque tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Uma ótima semana a todos. Até nosso próximo react.